Quem costuma ir ao tradicional mercadinho para garantir as compras de casa já percebeu a diferença. Catiana, por exemplo, relata que sentiu no bolso o aumento nos preços de alimentos e bebidas e, por isso, passou a comprar apenas o essencial, evitando desperdícios e prejuízos. Sim, aumentou muito. Às vezes eu comprava muito, terminava estragando. Hoje eu só vou comprar o que eu vou consumir. Isso é você saber modelar, né? Benjamin relata que o valor das frutas e legumes também tem pesado no bolso. É um absurdo, né? Porque você vem na cidade um dia é um preço, quando você vem no dia seguinte é outro preço. Você nunca consegue fazer uma programação. Os preços estão aí cada vez mais caros. Um absurdo mesmo. Os dois consumidores não foram os únicos a sentirem a alta nos preços de alguns produtos, sobretudo no setor de alimentação e bebidas. Isso porque, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, esse setor foi o segundo grupo de despesas que mais impactou na inflação da capital maranhense no último mês. Nos primeiros 4 meses do ano, o setor de alimentos e bebidas apresentou uma alta acumulada dos preços de 3,48%. Entre os itens que mais impactaram na inflação estão o tomate, o café moído, o melão e a uva. Se pudéssemos elencar, e podemos fazer isso, né? Os 7 subitens, né? Um conjunto de 250 distribuídos pelos 9 grupos de despesa. Aqueles que mais tiveram força para impulsionar a inflação de São Luís no mês de abril foram o perfume, o tomate, o gás de botijão, o café moído, o frango inteiro, o serviço bancário e o automóvel novo. Tá? Então, esses seriam, vamos dizer assim, os vilões, os responsáveis, os principais responsáveis pela inflação de São Luís, na ordem de 0,45% no mês de abril, de acordo com o IPCA, né, do IBGE. Não foram apenas os itens de alimentação que sofreram o impacto da inflação. Dos 9 grupos de despesas analisados pelo IPCA, em 8 deles houve movimento de alta de preço ao consumidor. O setor de saúde e cuidados pessoais lidera o ranking dos setores com a taxa de inflação mais elevada do mês, com 1,48%. Josefa conta ter percebido esse aumento. Tá bom, filha, a gente não tem muito o que reclamar não, que tudo tá difícil mesmo, não temos nada a reclamar não. Tudo tá aumentando, não é só o legume, é tudo e mais um pouco. Remédio nem se fala, né? Dos 9 grupos de despesa que compõem o IPCA, aqui em São Luís, em 8 houve um movimento inflacionário, alta de preço, e em 1 houve um movimento deflacionário, queda de preço ao consumidor. No caso, a deflação foi detectada no grupo transportes, com uma queda de menos 0,57%, causada fundamentalmente pelo recuo de preço nos combustíveis. Tá? Também o mesmo fenômeno ocorreu com o Brasil, que é a média das 16 regiões de pesquisa, quando o grupo transporte teve um quadro deflacionário. Dos outros 8 grupos que tiveram quadro de alta de preço, 3 em especial tiveram maior força de impacto para puxar os preços aqui em São Luís, né, para cima, né, causar inflação aqui em São Luís no mês de abril. Em primeiro lugar, o grupo saúde e cuidados pessoais, com um aumento no perfume, que é um subitem, um produto de peso no cálculo do índice de preço, não só dentro desse grupo, mas do próprio IPCA como todo aqui em São Luís, e também nos medicamentos. Os medicamentos tiveram uma autorização pelo governo federal, que é dada anualmente, para que eles pudessem sofrer majoração de preço, né? E, de fato, ocorreu, e vários tipos de medicamentos tiveram aumento de preço aqui em São Luís, não só em São Luís, como no Brasil como um todo. Então, uma taxa de 1,48% fez com que esse grupo de despesas, saúde e cuidados pessoais, né, para o ano de janeiro a abril, dos 9 grupos de despesa, é aquele que tem a mais alta elevação de preço acumulado, 4,42%. Apesar do aumento nos preços de alguns produtos, esse especialista explica que a taxa de inflação registrada em abril ainda é menor do que em meses anteriores. Ele aponta também alguns fatores que contribuem para a mudança nessas taxas. A inflação de São Luís, medida pelo IBGE através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, né, foi na casa de 0,45%. Foi uma inflação menor
do que a inflação do mês anterior, que tinha sido de 0,55%. Por isso que se diz que houve uma desaceleração no aumento de preço ao consumidor. Já é o segundo movimento de efetiva desaceleração do processo inflacionário aqui em São Luís. Por exemplo, no mês de fevereiro, a taxa de inflação aqui em São Luís chegou na casa de 1,41%. Olhando o Brasil, que é a média das 16 regiões de pesquisa do IBGE, também tem-se dois movimentos consecutivos de desaceleração de alta de preço ao consumidor. Em fevereiro, tinha tido uma inflação de 1,31%, reduziu-se em março para 0,56% e agora para 0,43% no mês de abril. Com essa taxa de inflação no mês de abril, aqui em São Luís, a inflação acumulada no primeiro quadrimestre do ano atingiu a casa de 2,34%, que ficou abaixo da média do Brasil, que foi de 2,48%. A gente vive uma conjuntura internacional complexa, com guerra tarifária, alguns conflitos bélicos. Temos a questão também do clima, que interfere em alguns preços, como os preços dos alimentos, né? E, enfim, são diversos fatores. Aguardemos para saber como é que ficará a inflação aqui no Brasil, e em São Luís, especificamente.